É, então, assim, pessoal, a gente está estudando a partir do capítulo 2 de Gênesis, tá? Então, assim, para quem está chegando agora, o Caio fez uma sugestão da gente estudar a base, né, de tudo, começar ali de Gênesis. É claro, a gente não vai estudar um capítulo por cada vez, né, em cada estudo, porque aí a gente levaria, sei lá, 300 anos para terminar tudo. Mas eu acho que os pontos principais, eu acho que são muito importantes. Então a gente vai entender nesse primeiro momento as 7 principais fases, tá? É, da história de Israel. Isso vai nos ajudar demais para nós entendermos o Novo Testamento, tá? Que daí a gente vai depois entrar no Novo Testamento. Então, vocês vão descobrir assim, vamos dizer assim, o segredo para a gente conseguir entender bem a Bíblia e o Novo Testamento. Se vocês souberem esses sete principais eventos dentro da história de Israel, vai ficar muito mais fácil de entender o Novo Testamento e toda a Bíblia. Por quê? Porque os temas bíblicos basicamente vão gerar em torno desses temas que a gente vai estudar. E Andrés, oi? peça para todo mundo colocar o microfone no silêncio. Ah, Acho tá, que eu dou uma pessoal, listada. legal. Deixa eu ver se eu consigo aqui. É, acho que eu até consigo. Ah, tá, eu consigo aqui mutar os áudios. Gente, ó, os áudios estão mutados, tá? Quem quiser, fica à vontade, pode abrir o áudio e falar sem problema nenhum. A gente só fechou, tá? Para que fica dando eco às vezes. Então, a gente está no primeiro passo, vocês estão aprendendo o primeiro tema, tá? Que é fundamental dentro de toda a narrativa bíblica, que é o tema da criação, tá? O tema da criação, ele vai falar sobre o propósito pelo qual nós estamos aqui, a majestade divina, né? O domínio que nós temos sobre o planeta. É uma série de coisas que a gente aprende aqui que vão pautar todos os princípios bíblicos, tá? Então vamos lá, a gente estudou já o capítulo 1. Ah, brevemente, um resumo do capítulo 1, a gente viu que criação na Bíblia, aqui em Gênesis 1, significa organização, tá? Muito interessante, porque Gênesis 1, as coisas não são criadas do nada, mas os dias de criação são organizações de Deus, Deus organizando as coisas, né? Então a terra estava bagunçada, sem forma e vazia, Deus vai dando forma, Deus vai colocando as coisas em ordem, vai fazendo com que, né, a terra produza todas as coisas. Então, assim, criar é organizar, dar sentido às coisas. Quando ele fala de criar um novo coração, criar não é arrancar esse coração né, criar um do nada, mas significa organizar aqui, dar sentido, dar propósito, uma renovação, né? Então, criação, a gente tem que entender criação com esse sentido de organizar, de renovar, de dar sentido, tá? É algo muito profundo. A gente viu um pouquinho sobre Deus dar a nós o domínio do planeta, né? Então, a gente tem essa função, esse propósito de cuidarmos do planeta, né? O planeta é um presente para nós, a gente tem que desfrutar dele e cuidar ao mesmo tempo. Gente, aí, semana passada nós estudamos o capítulo 2, e nós vimos muitos detalhes, né, coisas muito bacanas aí. Então, a gente viu no começo do capítulo 2, após a criação, né, você tem ali Deus descansando, e é muito interessante, né, que toda a criação aparece em 6 dias, né, mas só finaliza no sétimo, mas no sétimo não acontece nada, né, não tem nada sendo criado. E a gente observa, ué, mas por que tem o 7, né, depois do 6? A gente vai observar que a Bíblia vai sempre usar o número 7 para representar as coisas divinas, as coisas perfeitas, né? Então, assim, o mundo, vamos dizer assim, ele só é perfeito, ele ainda não era, ou seja, ele estava totalmente criado, né? É, toda a criação funcionando, mas ainda ele não era perfeito. Por quê? Porque ele precisava de algo além da matéria, simples matéria. E esse algo é a presença de Deus.
Ou seja, Deus preenche o sétimo dia com a sua presença. Enquanto os outros dias eram preenchidos com coisas materiais, então o espaço estava vazio. Deus vai lá e preenche o espaço. Não é assim? Todos os dias Deus vai organizando e preenchendo aquilo que estava vazio. Porém, no sétimo dia, ele não preenche com matéria, ele preenche com a sua própria presença. Então, o homem só é completo com a presença de Deus. É isso que lá em Apocalipse, esse significado, né, que vai ficar mais claro, por exemplo, com o número 666, né, que é o famoso número 666, a marca da besta e tudo mais. E aí, Apocalipse 13 vai dizer o seguinte, que o 666 é número de homem, em contraste com o 7, que é de Deus. O que está querendo dizer com aquilo, né? O homem foi criado no sexto dia. O 6 representa o homem, né? A humanidade. Só que é interessante que quando o homem está sem Deus, ele para no 6, vamos dizer assim, ele está, vamos dizer assim, limitado à matéria, né? Ele está, a gente pode dizer assim, é o homem que não está completo com Deus, né? O 7 representaria essa plenitude, estar completo em Deus. Então, o homem que não está completo, ele está está, vamos dizer assim, é o homem independente de Deus. Só que o homem não é completo se ele está sem Deus, né? Ele não é completo. E o número 666 vai representar isso, o homem sem Deus. O homem independente de Deus querendo se salvar com suas próprias obras, né? O homem que não depende de Deus, não confia em Deus. E o 7 é o homem que é o ser humano que confia em Deus e descansa em Deus, tá? Então, é claro, tudo isso que eu estou falando, né? A gente tem ao redor de toda a Bíblia esse significado aí do número 7 e tudo mais. Então, a gente viu um pouquinho isso em Gênesis 2, o descanso de Deus, Deus santificando o tempo e não as coisas. No mundo antigo, era muito comum santificarem coisas, né? Objetos mágicos, né? Tornar um objeto algo com poder, né? Mas aqui Deus santifica o tempo. Tempo é algo que a gente não pode pegar, né? Não é material, né? O tempo é algo que vem e passa, né? E esse tempo na presença dele, né? Deus descansa não porque estava cansado, mas para dar o exemplo, a gente já viu isso, né? As ações de Deus são exemplo para nós. Tudo que Deus faz, ele faz antes e pede para nós depois, então por isso que ele descansa para, né? Pedir para que a gente descanse depois. E todas as ações divinas, né? Então, toda a lei de Deus, ela é baseada nas ações de Deus. Então, quando Deus pede para o povo de Israel cuidar dos estrangeiros, por exemplo, ele diz assim: Eu quero que vocês cuidem dos estrangeiros, porque eu cuidei de vocês quando vocês eram estrangeiros lá no Egito, né? Ó, tenham misericórdia, porque eu tive misericórdia de vocês. Sejam bondosos, porque eu fui bondoso com vocês, né? Então, as ações de Deus são parâmetro para a lei, né? Para a sua lei, para as ordens divinas. Então, vamos dizer assim, a base para todas as leis divinas é o próprio caráter de Deus, aquilo que ele faz, né? Ele faz na história e pede para a gente repetir. Jesus fala: Ó, estou lavando o pé de vocês. Por quê? Eu quero que vocês lavem os pés uns dos outros. Eu estou curando vocês, porque eu quero que vocês curem uns aos outros, né? Estou pregando boas novas, eu quero que vocês preguem boas novas. Deus dá o exemplo antes. É que nem um pai, né? Deus é um pai, né? Um pai e uma mãe, ou seja, tem a criança, eles são a referência da criança, eles dão um exemplo para a criança repetir, né? Então Deus é muito didático. Aí nós vimos também a questão aqui da formação do ser humano, é muito interessante, né? O homem, ele é a matéria e Deus sopra a vida, o fôlego do ser humano, ele passa a ser um ser vivo, ou seja, a vida que nós temos é totalmente dependente de Deus. E a gente vê ali a árvore, as duas árvores, né? A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é muito também interessante. A gente observa por que Deus, né, coloca uma opção né, que o ser humano poderia escolher errado. É justamente porque o amor, ele não acontece se não existe a possibilidade de não amar, né? Então, o amor só existe onde há liberdade. Se você existe num universo onde você não tem a possibilidade de escolha, digamos assim, a minha esposa só está comigo
né? Por exemplo, vamos dizer assim, se ela fosse obrigada a estar comigo, já não seria amor, você entende? Agora, é amor por quê? Porque existe a possibilidade dela não estar comigo, ela poderia escolher outra pessoa. Então, quando a gente tem opções e a gente pode escolher, e escolhe aquilo que a gente quer, né? Ou seja, é exatamente esse tipo de relacionamento que Deus quer com a gente. Ele quer que a gente ame Ele, que a gente esteja com Ele, porque a gente escolheu fazer isso. Se a gente não tivesse escolha, não tem como não estar com Deus. É só Deus, 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 Deus. A gente não teria liberdade de escolha. Aí já não seria amor. Se Deus é amor, né? Então é necessário que haja poder de escolha. Então aqui a gente aprende algo muito interessante. As duas árvores estão representando exatamente isso, a opção humana. O ser humano pode escolher, né? Porém, mas então se ele não escolhe Deus, então Deus vai jogar um raio na cabeça dele? Não, é porque a Bíblia está apresentando justamente Deus como a fonte de vida, ou seja, aquele que sopra o fôlego de vida, é aquele que cria, é aquele que dá sentido, né? Ou seja, estar desconectado de Deus é estar desconectado da fonte de vida. Estar desconectado de Deus é estar desconectado da luz, né, de Deus. Então, daí que surgem as trevas. Agostinho vai explicar o mal, né, dessa forma. Mas se Deus é bom, por que que existe o mal no mundo? O mal existe porque o ser humano se desconectou de Deus, né? Então, a ausência de luz é trevas, né? A ausência de vida é morte, a ausência de amor é egoísmo. Então, por que que existe o mal no mundo? Agostinho vai falar: o mal no mundo existe por causa da ausência de Deus. O que que Deus quer fazer? Deus quer estar presente no mundo. Deus quer se conectar novamente no mundo, né? Então, ele, por meio da sua graça, faz isso. Então, esse é o evangelho. O evangelho nada mais é do que nós nos conectarmos novamente. A missão de Cristo, né? Paulo vai dizer que Cristo reconciliou o mundo consigo, né? Com Deus, né? E a nossa missão é reconciliar o mundo. Ou seja, se a gente estava num mundo onde existia harmonia nossa com o próximo, harmonia nossa com os animais, com a natureza, harmonia nossa com Deus, todas as relações eram harmoniosas. Isso se desfez? O evangelho é promover essa reconciliação novamente. Então, por que que Deus pede para nós perdoarmos uns aos outros, para nós amarmos? Ele está querendo que a gente volte ao propósito original. Você entende? De um amor genuíno, né? Ou seja, de um amor desinteressado, sem egoísmo, um amor altruísta, né? Quando a gente vê a reconciliação nossa com Deus, é porque nós éramos conectados com Deus, de nós com a natureza. Olha que interessante, né? Aqui você observa que a natureza estava em domínio do homem. O homem, né, o ser humano aqui, né, governava os animais e governava a natureza. O que que aconteceu depois do pecado, que a gente vai observar? Houve essa desconexão. O ser humano não governa mais a natureza, não governa mais os animais. Os animais, em Gênesis 9, passam a fugir do ser humano, natureza descontrolada, a gente desconectado de Deus, relações humanas tensas. E o que que Cristo faz? Ele recupera tudo isso que foi perdido. Ou seja, quando Pedro fala, mas o Senhor tem autoridade até sobre o mar, o Senhor pede para o mar parar, o mar para. O que que tá ensinando aqui? Jesus está recuperando aquilo que a gente perdeu, o governo das coisas. O governo da saúde humana, que era perfeita, e a gente está doente, Cristo vai lá e recupera a saúde. O governo sobre a natureza que a gente perdeu, Cristo recupera. O governo sobre a vida, que a gente morre, né? Cristo vai lá, ressuscita. Então, tudo que o ser humano perdeu, Cristo recupera, né? Então, esse é o evangelho, a recuperação desse mundo aqui que a gente viu que foi perdido, tá? E é um mundo de escolha. Foi perdido porque o ser humano escolhe, né? Bom, que mais que a gente tinha visto semana passada? A gente viu do ser humano cultivar e guardar o jardim, né? Aí vem a questão do domínio do governo, da nossa responsabilidade. Dominar não é oprimir, é cuidar, é se responsabilizar, né? E aí a gente vê aqui
a entrada da morte, né? É muito interessante que a escolha do ser humano errada causaria morte. Então, aqui a gente tem uma lição valiosa, que nós não somos imortais. Nós dependemos de Deus para ter vida. É que nem um peixe no aquário, ele sai do aquário, eu quero ser livre. Aí ele pula do aquário. Mas é a água que faz ele viver, né? Então, o que faz a gente viver é Deus. Então, se a gente se desconectar dele, o que que vai acontecer? É um peixe saindo do aquário. Então, é o que Deus está falando. Olha, gente, se vocês pularem do aquário, se você sair da água, você vai morrer. Você pode escolher sair, pode. Mas Deus já está falando, olha, eu sou aquilo que faz você viver, né? Então, se você se desconectar, você não vai ter vida em você mesmo. Então, no dia em que dela comer, certamente morrerás. Ele fala certamente. E morrerás aqui é morrer como um todo. Aí eu pergunto para vocês, o que é a morte, né? Quando ele fala certamente morrerás. A gente não vai entrar em detalhes agora, mas é, existia no mundo antigo, existe até hoje, a ideia de uma separação entre algo que em nós é mortal e algo que em nós é imortal, como o corpo sendo mortal e a alma, a identidade humana, como sendo imortal. Aqui é muito interessante porque ele não fala certamente o seu corpo morrerá, ele fala certamente você morrerá. Quem é Adão? Quem é a Bárbara? Quem é o Caio? Quem é Débora? Quem é a Maristela? Né? Quem é a Monária? Quem é o Andreas? É só o corpo? É principalmente o que está aqui dentro, né? As nossas memórias, as nossas vivências, o nosso caráter. Então, quando Deus fala você morrerá, né? Não é parte de você, é você, né? E você só existe por causa dele, né? Então, aqui a gente também vai aprender que a morte, né? É vista como algo realmente, vamos dizer assim, é uma coisa realmente cruel, né? É o fim mesmo do ser humano, né? Bom, aí, agora nós vamos ler a partir do verso 18, tá? Então, tudo isso que a gente falou, eu dei uma revisada porque tem muita gente nova entrando, né? A Bárbara também não estava na semana passada, então daí eu já revisei para a gente ir retomando, assim, né, o resumo. Então, eu sempre vou fazer um resuminho, tá? Hoje nós vamos finalizar o capítulo 2 que vai do verso 18 ao verso 25. Então, a gente vai, nós vamos é, vamos retirar reflexões aqui desse texto, tá bom? Então vamos lá, gente. Vocês estão no capítulo 2, no verso 18. Quem pode ler para a gente? Oi, Oi, Débora. Você quer ler? Pode ler. posso ler? Aham. É o 18 só? É o 18. Aham. Disse, mas o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Opa, legal. Débora, eu vou pedir para você ler daqui a pouquinho mais um verso, tá? E olha só. Então, aqui fala, né, não é bom que o homem esteja só. E olha só que interessante, né? Aí no verso 19 diz assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais e tal, né? Daí ele diz assim: trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. O nome que o homem desse a todos os seres viventes, este seria o nome deles. E deu nome o homem a todos os animais, doméstico, aves dos céus, animais selváticos, para o homem, todavia não se achava um auxiliador. Gente, deixa eu perguntar, o que que significa dar nome? Vocês sabem o que significa dar nome? Propriedade? É quase isso. É, é, é,
quando Deus, por exemplo, mudava o nome de alguém, né? O nome tem a ver com a personalidade da pessoa, né? Com o jeito na Bíblia, né? Então, Deus muda o nome, por exemplo, de Abrão para Abraão, porque Abraão significa, né, pai de muitas nações. Muda de Saulo para Paulo, muda de Jacó, né, que significa enganador, para Israel, que significa vencedor, né, etc. Então, dar o nome significa uma mudança, né, significa o caráter, uma mudança de caráter, né. Dar o nome também representa quem dá o nome é geralmente alguém que pertence, né, a você. Então, por exemplo, Deus dá nome para o seu povo, né? Ou seja, porque a gente pertence. O povo de Deus tem o nome de Deus na testa, né? Significa, ou seja, pertencimento. Então, em outras palavras, em Gênesis 1 fala que o homem dominaria sobre os animais. E aqui diz que ele está dando nome. Então, é como se fosse Deus estivesse dando para o ser humano de presente tudo que ele criou. Entendeu? Ou seja, ele está falando isso é seu, né? Isso é seu. Você está dando nome, te pertence. Por isso que ele fala, domine, cuide, porque te pertence. Então, mais uma vez, a gente enxergando a natureza e tudo que nela existe como presente de Deus para a gente cuidar. Todavia, não achou. Ele vê os animais e ele sente falta de algo para completar ele. E é muito interessante, porque ele está no mundo perfeito, mas mesmo estando no mundo perfeito, ele sente falta de algo. Então, é aquela coisa, né? Tem aquele ditado, né? Você só dá valor quando perde, né? Então, acho que mais ou menos isso que está acontecendo, né? Deus faz o homem sentir o vazio antes, justamente talvez para dar valor, né? Depois, quando ele ia ter né? Ele ia ter a sua namorada ali, né? Então, você percebe Deus trabalhando com o homem para que ele desse valor à mulher dele, né? E aí, para reforçar esse valor da mulher, no verso 21, diz assim: Então o Senhor fez cair sono pesado sobre o homem e adormeceu, e tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Por que que isso acontece, né? No verso 22, dizia a costela que o Senhor Deus tomara ao homem e transformou-a numa mulher. E lá trouxe. Débora, você pode ler para a gente o verso 23, novamente? E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, chamar-se-á varoa, portanto, do varão foi formada. Então quando ele olha, por que que foi tirado dele? Porque quando ele olhasse para a mulher, ele deveria olhar como? De baixo para cima, de cima para baixo? Como que ele deveria olhar para a mulher? Eu acho que na mesma altura. Isso. Ou seja, mesmo valor, igual. Não tem diferença. Tem diferença de funções, claro, mas mesmo valor, igual. Gente, numa época onde os homens, né, principalmente no mundo antigo, onde os homens eram vistos como superiores às mulheres, essa é uma mensagem muito impactante de olhar como igual, né? Ou seja, ele tinha uma responsabilidade sobre o lar, que a gente vai ver no verso 24. Ele tem a função de tomar as rédeas, né? De sustentar uma casa, de manter a segurança, mas ele é igual, mesmo valor. Então, para vocês terem uma ideia, vocês sabiam que os gregos, eles tinham uma crença de que só poderia existir amor entre homem e homem. Olha só o tamanho desprezo que tinha com as mulheres, né? Até na Bíblia você percebe, assim, da cultura, né? Quando ele fala assim, tinha 30, sei lá, tinha 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Não tinha nem poder de voto, né? Não podiam nem votar e tal.
Então, assim, você percebe, né? E aqui o texto reforçando o valor da mulher em todo momento. Em Gênesis capítulo 1, ele fala: E criou homem e mulher à imagem de Deus. Aqui ele fala: homem e mulher são um, são iguais, são uma só carne. É o mesmo valor, né? Então, muitas pessoas, né, às vezes falam: porque a Bíblia rebaixa a mulher, a Bíblia é machista. É porque não leem o texto bíblico. O texto bíblico é justamente o oposto disso. É colocando a mulher em grau de igualdade. O que a Bíblia fala é de funções diferentes. Quando ela fala do homem dominar, e aqui a gente aprendeu que a palavra dominar não é oprimir. Quando fala, por exemplo, que a mulher seja submissa ao homem, né? Não está falando do homem oprimir a mulher. Está falando da função do homem de governar, de cuidar. E a gente viu aqui que dominar e governar é cuidar. Quando Deus fala, olha, domine sobre a terra, cuide do jardim, né? Ou seja responsável. Em outras palavras, a Bíblia está colocando o homem com a função de governar, com a função de cuidar, de se responsabilizar, né? Então, e jamais de oprimir. Então, isso é muito importante a gente ter em mente, né? E aqui é isso que a gente aprende aqui, tá? Daí no verso 24, eu queria pedir para alguém ler. Quem poderia ler para a gente o verso 24 e o verso 25? Seja bem-vinda, Amanda. Acho que ela não. Ah, tá ouvindo. Tá ouvindo a gente, Amanda? Estou, agora estou. Ah, é legal. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Desculpa Gente, entrar agora, só. Que eu leia? pode ser, pode ser. Aham. Pode ser o 24 e o 25. Tá. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Olha lá, vamos lá então. Gente, como a gente conversou já, né? É, é, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2, o texto coloca o valor entre homem e mulher em pé de igualdade, né? Então, no capítulo, como a gente comentou no capítulo 1, homem e mulher são a imagem de Deus, né? Em Gênesis 2, o homem olha para a mulher, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Então, esse sentido de unidade muito forte, de olhar como uma unidade e não como algo fragmentado, mesmo valor. Aí, aqui no verso 24 e 25, aparecem funções um pouco diferentes. Então, assim, é muito legal que o texto trabalha primeiro o mesmo valor, tem o mesmo é, igualdade, né, de valor, mas com funções diferentes. Então, assim, então vamos analisar ponto por ponto aqui. São 3 pontos no verso 24 que são muito interessantes. Ele fala assim: deixa o homem pai e mãe. Olha só que interessante. Aqui já existe uma diferença, tá? Percebe que não o texto não fala a mulher deixar pai e mãe, fala do homem. Então, por que o homem deixaria pai e mãe antes de se unir à mulher? Qual que é a ideia aqui, na opinião de vocês? Vamos lá, gente. Pessoal, eu não sei se vocês estão falando, é que o microfone de vocês está fechado. Eu não estou ouvindo nada. Não sei se alguém está falando. Eu estou vendo piscar o da Amanda aqui, mas eu não sei se ela está. Não, o meu tá fechado. Eu estou Ah, escutando só. tá, não. Tranquilo. Caio quer comentar alguma coisa? Bárbara, a Monária, Débora, Mari. Qual que é a pergunta, Andressa? A pergunta é o seguinte, ó, o texto começa assim: deixa o homem pai e mãe. Então, até agora a gente está vendo o texto falar da igualdade entre homem e mulher, certo? Sim, Mesmo valor, os dois imagem de Deus, os dois, nenhum deve olhar
para o outro como inferior ou superior, os dois são iguais. Aí aqui começa a mostrar diferenças de funções, não de valor. A primeira, Uhum. a primeira diferença, ele fala que deixa o homem pai e mãe. Então ele não fala deixa homem e mulher pai e mãe, ele fala assim, deixa homem. Qual que é o sentido disso, na sua opinião? Por que que o homem é quem deixa pai e mãe e não a mulher aqui no texto? Eu acho que a mulher, ela tem a capacidade de fazer mais coisa que o homem, né? Ela tem a delicadeza, a, a forma de fazer as coisas. Então eu creio que seja isso. Então, o homem não vai ter mais a mãe dele ali para ajudando, então agora vai ter essa mulher para ajudar ele e somar um só. Não Entendi, sei mas se é não, isso. o texto não poderia dizer assim, deixa a mulher, pai e mãe e se une ao seu marido? Então é justamente isso aí. Eu acho que a mulher ela já é independente, né? Ela já sabe fazer essas coisas. Olha só, gente, que interessante. Isso aqui é um ponto muito interessante. Na época, né, dos judeus lá e tudo mais, o que que acontecia? O homem, tá? Digamos assim, eu queria casar com uma mulher. Então, essa mulher, ela morava com os pais até casar. Já o homem, a ideia é que ele saísse da casa dos pais antes de casar. Então, olha a diferença. A mulher permanecia junto com os pais. Já o homem, ele tinha que se sustentar sozinho. Olha só. Então, ele pagava o que eles chamavam de dote, vamos, entre aspas, né? Aí muita gente fala, tá pagando pela mulher. Não, não tem nada a ver com isso. O dote era uma prova para os pais da moça que o rapaz conseguia se bancar. Porque se ele não pagasse o dote, é como se ele dissesse, ué, como é que você vai ficar com a minha filha se você não consegue se bancar? Então, o homem, ele tinha essa responsabilidade de conseguir bancar um lar, ou seja, de sustentar um lar sem os pais dele, sem a dependência dos pais. Então, o que que acontecia? Muitos homens chegavam a trabalhar para o sogro, isso aconteceu, vocês lembram na história, né? De Gênesis lá e tudo mais, de Jacó com Labão, né? Ele trabalhou 7 anos, né? Depois trabalhou mais 7 anos para Labão. Então, assim, às vezes isso acontecia do homem, ou seja, eu quero casar com a tua filha, mas eu trabalho para você. Então, era uma prova de que o homem ali era trabalhador, que ele estava correndo atrás, né? Então, assim, para só depois ele casar, tá? Deixa eu só voltar aqui. Isso. Tranquilo, gente? Faz sentido? Tranquilo até aqui? Sim. Tá, show. Então, ora, quando o homem se bancava, isso significa deixar pai e mãe, significa independência. Ou seja, o homem não depende mais do seu pai e da sua mãe. Ele consegue bancar uma família sozinho. Então, ele se une à sua mulher. Então, você veja, o casamento era dentro de um contexto de segurança. Isso é muito interessante, porque um homem que pagaria o dote ali, batalharia por uma mulher, você veja o valor que ele dava para o casamento, né? Porque, ou seja, ele ia pensar 10 vezes antes de casar com a pessoa. Pô, né? Olha o tamanho do esforço que ele tinha. Então, você imagina lá Jacó, né? Que ficou 7 anos. Pensou, caramba, 7 anos. Depois mais 7 anos para ficar com Raquel. Você imagina se ele ia ficar com qualquer pessoa, né? Então, assim, a escolha era uma escolha muito mais consciente, né? Os dois tinham é, 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 o casamento era com muito mais consciência, não era uma explosão de emoções ou uma coisa impulsiva, ou tipo, eu tô com essa pessoa, vou ficar aqui com essa pessoa porque é o que tem. Não, não, era algo que, tipo assim, não era tão fácil casar, isso que eu quero dizer, entendeu? Não era fácil, não era fácil você estar com uma pessoa. Então, isso proporcionava um casamento mais consciente, né? E, consequentemente, menos divórcios, menos uma série de problemas. E a mulher trabalhava nessa época aí, Andrés? Olha, boa pergunta, porque assim, a história, você tem assim, né, vamos dizer assim, para você analisar a história é complexo, né? Tem períodos, não é uma coisa uniforme, sabe?
Então, assim, Entendi. eu teria que estudar mais para te explicar, para, enfim, para Não, poder beleza. responder isso, né? Mas aqui, pelo menos no texto, a ideia é que o homem dê essa segurança para sua mulher, né? Aí, olha só que ele fala, depois do casamento, então quer dizer, primeiro o homem se banca, né? Independente dos pais, pode sustentar uma casa, aí casa com a mulher, se une com a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Você percebe que o sexo aparece no final, né? E essa união sexual, tornando-se os dois uma só carne, dentro desse contexto de segurança, era uma proteção para a mulher. Então, assim, no mundo antigo, olha só, uma mulher que engravidasse, né, é, sem a segurança de um lar, era algo muito complicado. Você imagina uma mulher que engravidasse com um cara que não era seu marido, ela estava totalmente desprovida de segurança, né? Se imagina, se ela não tivesse, se os pais delas já tivessem morrido, por exemplo, ela estivesse sozinha, ela estaria sozinha, desamparada, né? O cara ia cair fora, ou seja, ela não ia ter segurança emocional, não ia ter segurança financeira, né? Era rejeitada, né? Então, você vê que complicado. E hoje em dia, da mesma forma, né? Assim, não sei como é que vocês veem essa questão, mas hoje em dia acontece muito de, sei lá, um cara engravidar uma mulher, que ele não é casado, ele não quer nenhum compromisso sério, e aí o que que acontece? Ele chuta a menina, ela banca tudo sozinha, toda a carga de uma gravidez, sozinha. Daí o que que surge? Ou a menina aborta, ou ela mantém o bebê sozinha, com as coisas, né? E daí, se aborta, tem toda uma questão que destrói o psicológico da pessoa para sempre, né? E, ou seja, olha só o quanto de desastre que a gente tem, né? E aqui Deus ele dá vamos dizer, um princípio muito interessante, ou seja, que o sexo ele é o resultado de um compromisso. Ele vem depois, ele é o fruto de um compromisso, de uma união séria, né? E aí, quando a mulher engravidasse, ela ia estar dentro de toda a segurança que ela precisava, né? Financeira, emocional, e ela poderia ali não estar desamparada. Então, todas as leis que a gente percebe do povo de Israel, as leis de Moisés, leis judaicas, a gente vai observar esse cuidado e essa proteção da mulher, né? Esse incentivo à proteção da mulher. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Quem gostaria de comentar? De repente, até jogando um pouquinho para a nossa realidade, como que é hoje, se hoje é melhor, se antigamente era melhor. E aí? Quero saber um pouquinho da opinião de vocês. Bárbara, Débora, Caio, Amonari, Amanda, Maristela. Falando respondendo a pergunta do Caio, não respondendo, mas eu acho que antigamente as mulheres não trabalhavam fora, não, né? Eu acho que esse é uma coisa bem recente, essa a mulher ter que sair para trabalhar para poder ajudar o marido, né? Antigamente eu acho que era bem diferente. Eu vejo pelo meu pai. Meu pai tem 86 anos e ele nunca deixou minha mãe trabalhar fora. E Uhum, nós, mulheres, ele tinha 3 filhas, né? Ele também disse que não. uhum. Mas daí, lógico, né, com o passar do tempo, a gente saiu de casa e hoje a gente, né, se mantém. Uhum. Legal. Mas eu acho que antigamente não, Interessante. né? Porque não existe, né? Porque se a gente pegar a Bíblia, eu já li a Bíblia 3 vezes, não quer dizer que eu saiba nada e nem me lembre. Uhum. Li porque, né, eu fazia estudo bíblico quando eu era da Igreja Adventista da Promessa, e Uhum. ali não dizem, né, em momento nenhum que as mulheres trabalhavam fora, né? Era Uhum. sempre trabalhava dentro da casa, provendo o sustento ali, né, fazendo para casa, né, para o marido e para os filhos, né? Uhum. Pelo menos é isso que eu acho. Legal. Aqui é interessante porque assim, o texto ele não fala não existe nenhuma proibição para a mulher trabalhar ou fazer o que ela quer. Sim, É claro mais que a não. questão assim de Eu acho colocar que uma a res... ideia
geração, né, que veio, que trouxe isso, que hoje nós mulheres temos que, né, que ajudar na casa, porque as coisas estão bastante difíceis. Então, se uma mulher ficar só em casa, como que vai, né, sobreviver? É uma questão de sobrevivência mesmo, eu acho. Não, com certeza. E a questão aqui, assim, não é questão de tipo assim, a ideia não é que a mulher não trabalhe ou que, tipo, ela não faça o que ela queira. É, na verdade, Aham. mais de colocar sobre o homem uma responsabilidade, né? Ou seja, Sim, e essa segurança, né? Ou é. seja, olha, não seja um guri, né? É mais ou menos isso, né? Não seja Seja um né? homem. Seja Seja um um homem. homem, tipo, banque o Exatamente. negócio, né? Seja responsável, né? Então, e isso é uma coisa que hoje, às vezes, a sociedade constrói homens fracos, né? Ou seja, que não tem, assim, inteligência, emocional, não tem, né? Entendeu? E isso a gente percebe que, né, causa uma, Oi. né? Entendeu? Daí a pessoa não tem segurança com você, né? Você não É, passa, aí você fica dependente dela, e daí, né? E fica um negócio assim, e daí, né? Enfim, quero saber da opinião das mulheres aí. Eu posso contribuir também? Tá me escutando? Claro, Mari, por favor, quero a opinião das mulheres aí. Eu tava desligado. Não, eu tava Se bem que escutando só tô aqui, eu e o então. Caio, o resto são todas É, mulheres aqui no grupo. é, então, aquela. Sim. Acho que é que não tô vendo o nome das pessoas, e que Ana Maria, não? A Não é Mona, essa moça Monária. que falou agora. Então, assim, na verdade, antigamente as mulheres não trabalhavam, elas dependiam exclusivamente dos homens, né? Tanto é Sim, que sim. Noeli, quando ficou viúva, né? Quer dizer, Sim, elas tiveram que, assim, os trabalhos que faziam eram mais de casa, e daí eles tiveram que ir para a lavoura, né? Mas, assim, quando morria o marido, era terrível. A mesma coisa que aquela viúva, né? Que sim, estava com o sim. filho doente. Então, elas não tinham uma profissão. O que eu sei, assim, mais atual das mulheres, inclusive o Dia Internacional da Mulher, foi quando as mulheres começaram a exigir carteira de trabalho, né? Que Uhum, foi, se eu não me engano, na década de 50, eu não lembro bem, eu vou dar uma pesquisada sobre isso, sabe? Que uhum, daí teve esse Dia Internacional da Mulher, né? Então houve essa revolução aí que as mulheres estavam revoltadas, que geralmente eram sempre. Tanto é que tem alguns países aí, por exemplo, acho que é no Japão, né? Eu vou uhum, pesquisar melhor isso aí, que elas andam atrás dos homens, né? Assim, tem umas culturas assim, né? Bom, uhum. não vamos muito longe aí no Oriente Médio, né? As mulheres não têm que se cobrir toda. Então, assim, eu acho que essa conquista das mulheres não é tão antiga, não, assim, das mulheres serem independentes Uhum. e terem seu salário, não. Tanto é que hoje eu estava conversando com o professor, tem mulheres que ganham muito mais do que os homens, né? Então, às vezes, deixa os homens assim, pé no chinelo. Mas antigamente não era assim, a mulher era submissa, né? Não é Sim. verdade? Não, assim, por exemplo, na época da minha avó, e isso tem, tipo, o que a Bíblia está falando aqui é só da responsabilidade do homem, né? Uhum, E a gente vai ler vários textos que falam do homem ser fiel à mulher, do homem amar ela, dar a vida por ela e tudo mais, né? É uhum, muito diferente, não tem nada a ver com, por exemplo, na época da minha avó, dos meus antepassados, então, assim, uhum. era uma submissão no sentido de opressão mesmo, né? Então, minha avó, tipo assim, ela queria estudar, meu avô não deixou, né? A mesma, aconteceu a mesma coisa com a minha mãe. A minha mãe queria estudar música na época, né? Meu Aham. avô falou: não, você tem que aprender a lavar, passar essas coisas, cuidar do É, marido, né? daí, Então daí ficou. ele não tá vendo a mulher, porque o texto ensina a gente a olhar um para o outro como igual. Aí já tá rebaixando, né? Já é querendo ou não, porque a cultura era, claro, a cultura da época, para eles era um normal isso, né? Minha avó também. Meu avô falou assim: você vai querer estudar, mas quem que vai lavar louça? Você imagina? Mas agora a pergunta é: eles não estudavam a Bíblia, não? Eu Eles não acho que tinham Bíblia não. para saber que a mulher era igual? Por isso que eu digo, como que engraçado isso, né? Mas a É cultura, a que cultura, a cultura é, é forte demais. exatamente. Até hoje tem lugares que, como foi no Oriente Médio, que a mulher não pode estudar, né? Que Uhum. a mulher é vista como um objeto somente, né? De É, eu procriação. escutei, rebaixar. eu escutei uma coisa pior ainda, que alguém me disse que existe uma igreja
que ensina que a mulher não está criada na imagem de Deus e Meu que pai. quando Jesus volta e todo cristão vai com ele, as mulheres vão tornar-se homens, que não tem mulher no céu, Meu Deus, porque então não é céu, Jesus é o é homem. inferno. Porque Que horror! Jesus é homem e nós vamos perceber ele como ele é transformada. Então, é horrível dessa Não, atitude Deus de me... mulher, que a mulher é escravo do homem na casa. Nossa, é pior ainda. Não, Ridículo. não, é terrível. E é exatamente isso que você veja. Cara, esse texto de Gênesis foi escrito há milênios. Ele é extremamente atual, ou seja, hoje em dia, para fazer com que, né, o ser humano enxergue de uma outra forma, né? Mas é complicado, né? A Monária, você levantou a mão? Acho que você quer falar alguma coisa, Monária? Acho que não, não sei se o teu áudio tem que ligar ali. Não sei se ela queria Eu comentar. queria falar, mas eu acho que eu esqueci. Não, Ah, eu é o seguinte, quando eu falei, realmente, essa coisa da mulher trabalhar fora é recente, né, gente? Que uhum, que a pessoa ali falou, eu desculpa, não, esqueci, não sei o nome, mas realmente é recente, né? Não é de agora, né? sim. Quer dizer, não é de antigamente, é coisa bem, né? Até o voto, né? O voto, as mulheres não podiam votar, né? Exatamente. É complicado. E eu queria Mas saber a opinião da Amanda, do Caio, da Débora também. Eu acho que mulher que deveria sustentar o homem. Ah! Aí é É, apelação, né? Tá Eu pensando. gosto de ser sustentado mesmo. Tô Imagina brincando. que vida boa, né, Caio? Claro, só ficar em casa, lavar a louça para ela quando ela chegar. Eu acho que os papéis vão se inverter. Os homens vão ter que ficar em casa fazendo serviço e as mulheres trabalhando. Hein? Eu concordo. É. Mas é legal isso aí, Andrés. Mas eu acho que, na minha ideia, hoje tá melhor, porque a mulher e o homem podem trabalhar, né, e assim gerar sustento para casa. Sim. Como a Munara falou aí, que os tempos ficaram difíceis, Uhum, então agora precisa realmente dos dois trabalharem, né? Porque uhum, antigamente era mais trabalho na roça, trabalho agrícola, né? uhum. E os dois Artesãos. trabalhando, mesmo os dois trabalhando, olha só, os dois são uma só carne, né? Então, é interessante a gente entender, primeiramente, né, a união de um casal, ela precisa estar dentro de um contexto entre que o homem se sustente, né? Mas que os dois sejam, né, de alguma forma independentes dos pais. Isso é muito importante. Essa Aham. independência, né, do casal. E principalmente andar juntos, né, como uma só pessoa. Então, esse ser uma só carne, ele representa, ou seja, isso inclusive nas finanças, né? Ou seja, a finança não é finança de um e finança do outro, é a finança do casal, né? Então, quanto que o casal ganha? Ah, um ganha 7 mil e outro ganha 3 mil. Então, não é um que ganha 3 mil e outro 7 mil. O casal ganha 10 mil, né? Então, é uma coisa só, enxergar dessa forma, né? Ou seja, os dois estarem unidos na decisão. Tipo, eles têm um filho. O filho fala, né? Eu lembro da minha época, né? A mãe não deixou, mas o pai deixou, né? Então, sabe? O filho vê, às vezes, o casal como dividido, entendeu? União, tipo, não, nós deixamos, nós não deixamos, né? Ser um só, ver esse sentido de unidade que hoje se perde, né? Então, é muito importante estar unido, né? E eu queria saber também a opinião da Amanda e da Débora. Ó, a Débora colocou aqui pra gente. Acredito que os dois caminham juntos e que o homem pode ser o cabeça sem que a mulher se sinta submissa, pois o dinheiro é da casa, da família. Exatamente, o dinheiro não é do homem. O homem pode até sustentar, mas não é do homem, o dinheiro é do casal, né? Então, ou a mulher, vice-versa, enfim, né? Exatamente, ver essa visão e ser a cabeça significa mais esse sentido de responsabilidade mesmo, né?
tem nada a ver com opressão, com, né, com o que a gente viu no passado, horrores né, que a gente viu no passado. Então não tem nada a ver com isso, né? Legal, e agora eu queria saber a opinião da. Deixa eu ver quem falta. Amanda. Ah, Amanda está online ainda? Deixa eu ver aqui. Acho que saiu. Ah, acho que saiu. Eu posso falar algo também? Claro. Pode. Não, é que hoje eu estava falando, eu não vou falar o nome da pessoa, mas o Andreas conhece quem é. O professor lá da escola, que ele ganha menos que a mulher, sabe? E hoje ele me comentou, bom, que ele se sente mal, porque a mulher ganha bem mais do que ele, sabe? Então, hoje até ele falou, eu fiquei assim, acho muito chato, sabe? Porque eu vejo ele assim, parece que ele tá com, que ele se sente assim inferiorizado, porque ela que tem, vamos dizer, o poder na casa, né? Então é mais ou menos. Você sabe quem que é, né, Andrés? É o nosso amigo lá, né? Em Ah, comum. sim. Aham. Então, eu fico muito a pena dele, sabe? E aí, inclusive, ele não está bem em saúde. Eu falei, mas como que ela vê isso? Eu não sei, é que assim, acho que quem tem uma. É que assim, a esposa dele não é cristã, né? Se falar de Deus, para ela não existe, Deus é o dinheiro. Então, eu Uhum. fico muito a pena dessa pessoa. Então, esse rapaz precisa de uma ajuda espiritual, mas acho que teria que ser o casal, sabe? Porque Uhum. esse entendimento tem um pessoal que é cristão que conhece a Bíblia, mas assim, quem não conhece, eles não estão nem aí, sabe? E essa pessoa é muito humilhada, entendeu? Então, precisaria de muita ajuda, sabe? Uhum. Entendeu? Sim. Então, Nesse, tudo nesse isso. sentido. E isso na minha família também, assim, sabe? Já a gente, enfim, algumas situações assim, onde você tem, por exemplo, o homem não conseguindo, né, bancar, não conseguir, isso baixa a autoestima de uma forma muito grande. Ele se sente inferior. Exatamente. E daí, por outro lado, daí a mulher às vezes está trabalhando demais, se sente sobrecarregada, olha para o marido e ele não. Então, assim, essas coisas que a gente está conversando aqui são muito importantes, né? Porque é aquela coisa, quando a gente reflete sobre isso, a gente vê quantos conflitos podem ser sanados, né? Então, quando o casal, ambos estão com autoestima, com bem, tudo bem, cumprindo seu papel, estão unidos, fortes, né? Tomam decisões juntos como um casal, né? É diferente, né? Então, isso é muito importante. E a palavra de Deus ensina isso, tá? E, Eu, gente, ó, no verso 25, para a gente finalizar, dizia sobre o homem e a mulher estarem nus e não se envergonharem, falando do estado de pureza, né? Gente, para a gente finalizar hoje, então, a gente finalizou aí o capítulo 2. Semana que vem a gente vai falar sobre o capítulo 3. Mas eu acho que esses dois primeiros capítulos de Gênesis ensinam tantas coisas para a gente, né? São lições tão importantes que se a gente aplicar na nossa vida, né? Certamente a gente vai ser mais feliz, vai ter uma vida mais em paz, né? E, enfim, vai cumprir o nosso propósito aqui na Terra, né? E de reconciliar o mundo com Deus novamente, né? E, gente, eu desejo aí que a gente consiga aplicar tudo isso que a gente viu, colocar em prática, né? Tudo que a gente aprende aqui, como a gente fala, né? Não só ouvir, mas aquele que coloca em prática é o que está construindo a sua casa sobre a rocha, né? Então, amém. vira o vendaval, mas se você construir dentro desses princípios aqui, você pode ter certeza que a tua casa vai se manter firme em meio às tempestades, né? Então é isso, gente. Vamos fazer uma oração? Alguém gostaria de perguntar mais alguma coisa? Tem alguma dúvida? Eu gostaria que você convidasse esse casal não, essa pessoa lá da escola que sabe quem é e a esposa para fazer um curso. Uhum. Alô? Beleza? Podemos convidar, sim, claro. O Caio, Ok. você quer falar alguma coisa? Foi sem querer. Ah, tá.
certo, gente? Mais alguma pergunta, alguma dúvida? É isso, então? É isso aí, pessoal. A Amanda pediu para avisar que acabou a bateria, por isso que ela caiu. Ai, tadinha. Não, beleza. Eu pensei assim, ai, será que ela gostou do nosso encontro? Será que ela não gostou e saiu? Mas então foi a bateria. Então tá bom, fico mais tranquila. Gente, vamos fazer uma oração então, tá? E é isso aí, tá? Daí semana que vem a gente vai. Essa porra aí, 3. filho da puta. Hã? Ô, cachorro, desgraça. Vai pra lá. Ô, Caio! Ai. Vamos fazer uma oração então, gente. Querido Deus, a gente queria te agradecer, né, por esse momento que a gente tem aqui, que a gente passa junto. Eu sempre agradeço porque realmente é um privilégio. É algo que faz muito bem para a nossa alma poder, né, estudar isso e sair daqui assim, sabe? Cheio do Espírito Santo, com propósito de vida, com esperança, né? Então, assim, o Senhor nos proporciona isso por meio da sua palavra, por meio da tua mensagem, e a gente fica muito feliz, Pai, por estarmos unidos aqui. Eu fico muito feliz que o grupo, né, está aumentando, né? O Senhor pede para que a gente multiplique aquilo que a gente faz. E, Senhor, eu peço que o Senhor envie mais e mais pessoas, né, para que a gente esteja aqui num grupo bem forte e a gente possa se fortalecer e se preparar para a tua vinda. Senhor, eu coloco todos os pedidos de oração também que foram mencionados aqui, pedidos de saúde, enfim, né? O Senhor conhece cada pedido que foi feito aqui, cada dificuldade que a gente enfrenta nesse mundo, que não é fácil, mas a gente sabe que com a tua presença a gente consegue viver a vida mais leve. É isso que nós te pedimos. Eu peço que o Senhor derrame, né, o teu Espírito Santo sobre cada um de nós, que a gente possa sentir a tua presença cada vez mais. É isso que nós pedimos em nome de Jesus também. É isso aí, gente. Então, feliz sábado para vocês. Que Deus abençoe grandemente. Obrigada, igualmente. E, gente, lá no grupo, ó, vocês podem mandar pedido de oração, né? Às vezes alguma coisa que vocês viram, né? Pô, alguma coisa interessante, coloquem lá no grupo, a gente vai conversando. Vai ser bem legal, tá bom? Tá bom, Ok. obrigada. Foi E bem legal. Tchau. eu já vou Obrigada. conversar. Depois eu Boa quero falar em particular com você, tá, Andreas? Tá. Tchau. Então tá, beijo, gente. Tchau. Não, Tchau. sobre esse casal. Tá, tchau. Boa noite a todos.